Fala pessoal, olha nós aqui mais uma vez, abordando uma temática muito bacana, como foi prometido na semana passada, né? Para você que talvez não nos conhece, nós fazemos parte da comunidade MRP, comunidade essa que veio com um objetivo muito claro na mente, um propósito, tá? Qual objetivo é esse? O objetivo de poder realmente compartilhar de algo que possa ser notável na tua vida, que possa fazer alguma diferença. Para quem não me conhece, meu nome é Edi Carlos Rocha, eu sou mentor, escritor, palestrante do Grupo MRP, através da MRP Gold, que é a nossa escola de mentoria, tá? E o que nós estamos trazendo para vocês é algo que de fato possa, quem sabe, impactar a tua vida. Lembrando, essa live ela não é cobrada, tá bom? A nossa mentoria, nós estamos decidindo dar isso gratuitamente para vocês, a fim de que vocês possam realmente ter acesso a uma frequência diferente do que você já teve até hoje. Lembrando, o padrão da nossa comunidade é um padrão de prosperidade, tá? É um padrão de busca de conhecimento, de relevância, é um padrão que realmente imprime na vida das pessoas transformação, né? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque de fato foi o que aconteceu comigo. Lá atrás eu acabei descobrindo uma grande oportunidade e eu não deixei passar em branco, não deixei passar de largo, porque para mim era importante essa mudança. Eu não sei vocês, mas todos que estão aqui eu tenho certeza absoluta que de alguma forma está buscando uma mudança. Talvez está buscando dias melhores, oferecer uma melhor oportunidade de vida para a sua própria família, está querendo buscar algo que de fato possa ser impactante para as pessoas que vivem ao lado seu. Porém, talvez muitos que estão aqui tenham até sonhos dentro de si e não conseguiu jogar eles para fora, ficou como um gigante adormecido aí dentro. E eu te pergunto, por que você ainda não mudou? E eu faço uma outra pergunta maior ainda, e eu espero que você possa interpretá-la da melhor maneira possível. Você já realizou todos os seus sonhos? Ou, melhor ainda, em cima do que você está fazendo hoje, tá? No seu dia a dia, no seu trabalho, no emprego que você tem. Você acha que está fácil, perto ou distante de alcançar os sonhos que você almeja? Porque foi exatamente essas perguntas que foram feitas para mim. E eu vivi uma vida, eu confesso para vocês, que eu trabalhava esmagadoramente muito, todos os dias. E eu pensava que era o muito trabalhar que iria me trazer resultados. Eu estava redondamente enganado. Por quê? Porque como eu disse para vocês na live passada, inclusive, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, que vira e mexe, nós vamos estar mandando para vocês conteúdos novos e que eu tenho certeza que se você aplicar, pode sim ser de grande valia para a tua vida, para o teu crescimento pessoal e profissional, tá bom? E vamos trazer temas quentinhos e atuais para que você possa abraçar, sim, aplicar na sua vida e começar a ter os resultados que você nunca teve. Porque enquanto você estiver praticando as mesmas coisas, no mesmo ecossistema, fazendo aquilo que você tem o costume de fazer, é lógico, não tem como fugir dessa lógica. Os resultados serão sempre iguais. Sempre iguais. Mas a partir do momento que você se propõe a fazer algo diferente, igual, por exemplo, todos que estão aqui estão de parabéns, viu? E por quê? Estão buscando uma nova alternativa, um novo meio de você, por exemplo, decolar a tua vida, viu? O tema que nós abordamos na semana passada falava sobre a questão do processo. Você não pode jamais queimar etapa na tua vida desde que você realmente esteja proposto a chegar em um resultado muito mais relevante, como, por exemplo, sua realização pessoal. Eu te pergunto hoje, você não gostaria de ter realmente uma casa boa, ou um carro bom, ou uma condição financeira que te deixasse realmente muito mais livre para fazer tudo aquilo que você sonha fazer? E é exatamente disso que nós vamos tratar hoje. Só que nós vamos fazer essa tratativa e ela é dividida em 4 temas peculiares.
E o primeiro deles hoje nós vamos falar sobre a questão da produtividade sem estresse, tá? Como que você pode se tornar uma pessoa produtiva, mas sem se estressar, sem ser cobrado? Gente, a temática de hoje, veja bem, a temática de hoje eu vou abordar ela de uma forma muito simplória, para que você consiga absorver o melhor dela. Por isso que nesse momento eu recomendo que você possa pegar papel e caneta e absorva o melhor desse conteúdo para a sua vida, tá? Olha só, gente, não é uma promessa vazia, certo? Mas olha só, eu digo uma coisa para vocês, aqui você vai aprender a produzir com menos desgaste, usando mais foco, escuta bem, prioridade e outra, um método simples que eu tenho certeza que cabe na vida real de qualquer pessoa, sem virar refém de uma lista infinita de coisas que às vezes você propõe fazer, mas não consegue. Exemplo, tem pessoas que preparam toda a sua agenda de um dia para o outro, mas não consegue ser eficaz na conclusão dessa agenda. Para quem é esse pensamento, essa linha de raciocínio dessa mentoria de hoje? É para você que, por exemplo, se sente tão ocupado que parece que não consegue sair, entendeu? Daquele mesmo estigma da mesmice. Então, é para quem sente que vive ocupado demais, olha só, mas termina o dia com aquela sensação de que não conseguiu realizar nada. Ou seja, se sentir totalmente impotente. Outra coisa, é para quem procrastina por ansiedade. Vive procrastinando, ou seja, sempre trabalha com aquele negócio que eu posso deixar para depois o que eu devo fazer hoje. E outra, pessoal, é para quem trabalha demais e ainda assim não avança. Faz e não consegue ver o resultado. Qual é o resultado disso, pessoal? O resultado disso são pessoas que não têm a habilidade ainda, tá? Eu digo ainda, porque a partir do momento que você for introduzido nessa comunidade, que você passar a ter alguns insights que a gente passa aqui para você, você vai conseguir superar, tá? Essas dificuldades da tão chamada procrastinação. E aí, o resultado esperado é o quê? É que em 7 dias, se você aplicar o que a gente vai passar aqui como referência para você, você consiga criar, entendeu? Como é que eu posso dizer? Um hábito de realmente ser alguém conclusivo nas suas tarefas. Então, o que você vai aprender aqui? Em primeiro lugar, você vai aprender a separar tarefas, tá? De importante para urgente. O que é importante, porém, o que é urgente? Só que você precisa fazer isso com clareza de mente, tá? Outra coisa, quando você fizer isso, você vai aprender também a criar uma rotina mínima, porém sustentável. O que é uma rotina mínima sustentável? É fazer micro tarefas, ou seja, para que você não venha se culpar no final do dia sem ter sido conclusivo naquilo que você se propôs. E aí você vai fechar o dia com uma entrega relevante. O que é essa entrega relevante? É quando você consegue concluir uma tarefa, tá? E essa tarefa, ela tem consistência. Você sabe que foi relevante. Quer ver uma coisa interessante? Eu vou falar para você. Quando você propor fazer sua agenda das suas demandas ou das suas pendências, coisas que você deixou para trás que precisa ser feita, que uma hora ou outra alguém vai te cobrar e você vai ter que ser conclusivo, sabe o que você precisa fazer? É realmente mapear essas pendências. Não adianta você colocar todas aquelas pendências que são urgentes para fazer no mesmo dia. Classifique uma por dia. E quando você a classificar, você determine um tempo determinado que você consiga realmente ir e fazer com excelência aquela tarefa. Olha só, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando se fala de produtividade, essa palavra, inclusive, ela virou um estigma negativo muito profundo hoje na sociedade contemporânea. Um exemplo,
Produtividade virou uma palavra pesada demais. Muita gente associa produtividade, por exemplo, com pressão, ou cobrança, ou quem sabe ansiedade, ou até mesmo uma agenda lotada de sensações constantes de coisas que estão atrasadas lá do passado. Aquilo que eu falei para vocês, pendências. Você acha que você não vai ter que resolver, mas precisa ser resolvido. E aí você começa a criar, como é que eu poderia dizer para vocês, as pequenas tarefas para que você aprenda que isso não pode esmagar você no seu dia a dia. Por exemplo, quando você enxerga que isso não é produtividade, mas sim isso é sobrevivência no modo automático, você passa ao quê? A não ver resultados reais acontecendo na sua vida. A verdade é simples. Inclusive eu peguei uma nota de um livro extraordinário que eu estava lendo, que fala sobre produtividade além da conta, né? E ela diz assim, eu peguei essa pequena nota e trouxe para vocês aqui, ó. A verdade é simples. Você sempre precisa de mais horas. Você sempre precisa de mais clareza. Você sempre precisa de mais foco e menos ruído. De que forma que você consegue mais foco, porém com menos ruído? Quando você tira os níveis de distrações ao redor, tá? O estresse vem quando você tenta abraçar tudo ao mesmo tempo, né? E fica o tempo todo com o seu cérebro comprometido com tarefas que você não vai conseguir cumprir. Aí você perde energia, perde paciência, perde qualidade e no fim perde resultado. Como que nós poderíamos então chegar a um denominador comum de ver que você realmente pode ser conclusivo em suas tarefas? Eu vou falar para vocês agora. Isso aí você pode anotar, tá? Consciência, pessoal, tá? Consciência. Qual que é a consciência? Entender o problema. Quando você entende o problema, você vai entender o seguinte: estar ocupado é gastar energia. Ser produtivo é direcionar a energia em algo que realmente move sua vida. Eu vou repetir, tá? Estar ocupado, escuta bem, é gastar energia. Ser produtivo, por outro lado, é direcionar energia para algo que realmente move a sua vida. Então, como que você pode, por exemplo, ser produtivo? Você quer ver uma coisa interessante? Quando se fala das redes sociais, o seu WhatsApp, por exemplo, tá? Responder 50 mensagens, será que você conseguiria manter o seu dia muito mais plausível? Então você tem que classificar quais as mensagens que realmente têm relevância para que você responda naquele dado momento. E aí você pode também classificar assim, fazer 10 pequenas tarefas e não tocar no que muda o seu mês, tá? O que mudaria o seu mês? Então você vai classificar 10 tarefas que são de suma importância para o seu crescimento dentro desse ecossistema, e isso te faz assim, opa, se eu quero me sentir realmente alguém produtivo, se eu quero me sentir realmente alguém que tenha realmente resultados na vida, eu tenho que classificar determinadas tarefas. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Exemplo, o Ed Carlos Rocha tem uma soma de tarefas ao longo do seu dia. Como, por exemplo, hoje, vou dar um exemplo de hoje. Hoje eu tive que gravar 2 pequenos vídeos que às vezes você pensa assim, nossa, são só 2 pequenos vídeos que teria que ser mandado para editar, para colocar nas nossas redes sociais, para falar de uma das nossas empresas, né? Como, por exemplo, a MRP Mob, que é uma das empresas do nosso grupo. E aí eu fiquei me perguntando, eu tenho que tirar um tempo, eliminar as distrações, eu tive que colocar, inclusive, meus 2 celulares no modo avião, parar um determinado tempo, estudar o meu script, e eu tirei ali 35 minutos no primeiro vídeo, e o segundo vídeo eu gastei cerca de 52 minutos. Gravando e regravando. Você fala, nossa, Ed Carlos, um vídeo de apenas 38 segundos, 38 segundos,
um vídeo aí de aproximadamente quase 1 minuto, né? Demoraria tanto tempo assim? Sim, pessoal, porque nem sempre você vai acertar. Então você tem que ter a humildade de reconhecer se aquilo vai fazer você avançar ou não. Era algo que eu não tinha como adiar. Como, por exemplo, hoje eu precisei ir atrás de resolver o problema de 3 chips, de novos 3 números corporativos para o nosso ecossistema, para o atendimento do nosso grupo. Já que não estava tendo atendimento, me desloquei até o local, era uma prioridade. Então eu tirei todos os níveis de distrações e fiz o meu atendimento. Outra coisa também, uma live como essa que nós estamos fazendo agora, já estava no meu cronograma da minha agenda. Então era necessário que eu viesse preparado para trazer o quê? Um conteúdo novo para vocês, a fim de que vocês pudessem escalar na mente, desbloquear sua mente, tirar aquelas crenças que te limitam e fazer você se tornar alguém muito mais imparável, alguém muito mais produtivo no seu dia a dia. E aí, eu vou aqui para 3 coisas que acontecem, tá? Normalmente, que levam a você a ter os motivos corretos para você, de fato, ser alguém produtivo em sua vida, tá? Uma coisa que é real, pessoal, chama-se falta de prioridade. Quando você não prioriza determinado tipo de coisa, tudo passa a ser importante para você. E se tudo passa a ser importante para você, vai acontecer algo terrível. Sabe o que acontece? Você acaba sendo inibido por falta de reação nas coisas que você teria que reagir para se tornar alguém de fato relevante e produtivo naquilo que você pretende fazer. E aí, esse ruído mental, sabe o que ele faz? Ele faz com que você comece uma coisa já pensando na outra, já que você está pensando em fazer tudo ao mesmo tempo. Ou seja, já que tudo vira importante, é porque você não priorizou aquilo que de fato poderia colocar você em vantagem no seu tempo durante o seu dia. E aí vem outra coisa que acontece quando você, por exemplo, vê esse ruído mental todo, ou seja, as tarefas fáceis passam a ficar difíceis, e aí vem uma coisa que você vai falar assim, poxa de Carlos, isso é exatamente o que acontece comigo todos os dias. A fuga emocional, tá? Você faz tarefas fáceis para evitar as difíceis. E eu sinto muito em dizer para você que isso vira um ciclo do estresse produtivo. O que é o ciclo do estresse produtivo, pessoal? É o que destrói o seu rendimento, tá? Ou seja, o estresse geralmente segue um ciclo. Qual é esse ciclo, pessoal? Pressão, ansiedade, procrastinação, culpa, correria, e aí vem a exaustão, porque você acaba correndo demais, tá? Fica exaustivo, a exaustão te leva à queda, tá? E essa queda se chama queda de qualidade, ou seja, você faz com pressa, né? Porque você quer dar conta do recado, e isso cria mais pressão. Você está entendendo? Cria mais pressão. Porque como você não conseguiu concluir, aí já era, certo? Ou seja, você não está sem disciplina. Você está preso num ciclo que precisa o quê? De método. E aí agora vamos falar de casos, já que você mostrou todos esses prejuízos, todas essas causas aí, todos esses grandes problemas devido à minha falta de organização com meu tempo, com minhas tarefas, com minhas prioridades, como que você poderia me dar um diagnóstico para que eu de fato pudesse ser alguém de relevância? Aí vem a raiz, pessoal. A raiz ela está escondida bem debaixo talvez do seu nariz, tá? Chama-se decisões pequenas o tempo todo. Você precisa aprender a criar esse hábito, tá? Muita gente se desgasta não pelo volume de trabalho, sabia disso? Mas pelo excesso de decisões. E por às vezes ver que essas decisões nem sempre são decisões com conjuntura que você vai conseguir realmente chegar a um denominador comum naquilo que você pretende fazer. Então, olha só, faça isso agora. Ou, não, será que eu faço depois? Opa, peraí, eu respondo isso logo mais. Aí leva você o que? A procrastinação. Não, vou por aqui porque por ali talvez pode ser um pouco mais equivocado e eu não vou conseguir chegar ao resultado que eu queria. E aí o que acontece?
você esquece daquela tarefa que você iniciou, você entra de novo no novo ciclo, e quando tudo que você faz parece dar errado. Por quê? Porque você fez organizado, você não priorizou, você não colocou, de fato, o que deveria ser feito para que você conseguisse chegar, né, nesse denominador. Quando o cérebro decide, pessoal, dessa forma, demasiada, tá? Ele cansa. Uma vez que ele cansa, pessoal, você escolhe o caminho de forma mais fácil. Por quê? O seu cérebro quer sempre colocar você numa zona de conforto. E isso é devido aos grandes níveis de distrações que aparecem na sua vida, certo? Qual o checklist disso? Que sinais você tem da baixa produtividade aqui? Vamos lá. Eu vou dar isso e vou dar agora para você de que forma que você pode atuar para você realmente chegar a um denominador, né? É o seguinte, você pode até anotar isso aí, ó. Eu peguei aqui, inclusive, de uma das notas que eu estudei mais ou menos há uns 4 meses atrás, que fez uma grande diferença na minha vida, tá? Aprenda uma coisa. Primeiro, nunca comece muitas coisas, porque você acaba terminando fazendo quase que nada. Então, escolha uma tarefa importante e seja conclusivo nela, tá? Outra coisa, nunca escolha uma quantidade grande de tarefas, para que você não seja obrigado a pular de tarefa em tarefa, viu? Sem conseguir achar o resultado real, né? Outra coisa, isso aqui, gente, é fato. Fato. Não perca tempo nas redes sociais, onde você poderia estar sendo produtivo em algumas das prioridades que requer a sua presença e você esteja efetivamente disposto a ser conclusivo nessa prioridade, tá? Então, pare de adiar aquilo que é importante. E como que você elimina isso, pessoal? Como que você vai eliminar essas tarefas? Simples. Olha só, elimine primeiro as distrações. Como que eu elimino as distrações, Carlos? Saia urgentemente das redes sociais, principalmente daqueles vídeos curtos que te prendem o tempo todo. E você vai ver o quanto que vai sobrar de tempo para você entrar em contato com alguma pessoa e que você tinha algum compromisso, para inclusive remarcar esse compromisso novamente. E aí eu vou dar um mini exercício para vocês, tá? Só que antes de dar esse mini exercício, você vai falar o seguinte: se você focar, tem um livro, pessoal, tá? Que fala assim, se não me deu um branco aqui, ó, Foco Expande. Fala sobre foco, é do Paulo Vieira, entendeu? Ou tem um outro livro também, A Única Coisa, tá? A Única Coisa. São 2 livros que eu recomendo para vocês, que são livros que falam para você ter microfocos, fazer uma pequena tarefa, você se dispor a fazer e fazê-lo com excelência, tá? Então, quando você chegar no final do seu dia, você vai ver que não demandou muita energia de você e você passou a ser muito mais o que? Conclusivo naquilo que você propôs, tá? Então, vamos lá. Vou falar aqui sobre um mini exercício que você vai poder levar para a sua vida, tá? Esse mini exercício. E depois, quem ficar até o final dessa live, vai levar um insight extraordinário de um livro que eu li na semana retrasada e que tem tudo a ver com essa temática do que nós estamos fazendo aqui, tá bom? Vamos lá, pessoal. É o seguinte, ó. Mini exercício. Qual é esse mini exercício? O que move o seu ponteiro? Tá? Você pode colocar aí. O que realmente move o meu ponteiro? Tá? O que me faz, de fato, chegar próximo ao meu objetivo? Entendeu? Aí você vai responder essas 3 perguntinhas aqui. Primeira delas, anote aí. Qual resultado eu quero nos próximos 30 dias? Tá? Qual resultado eu quero alcançar
nos próximos 30 dias. E aí você vai anotar, viu? Dentro dessa temática, daqui a pouco eu vou falar dessa temática para vocês, tá bom? Qual resultado você pretende ter dentro dos seus 30 dias? Segunda pergunta: se eu fizesse só uma coisa por dia para isso, qual seria essa coisa? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu quero ler um livro, né? Eu quero ler um livro em 30 dias, eu quero concluir ele. Aí como que você vai fazer? Você vai ver quanto tempo, você vai tirar a primeira experiência, quanto tempo no isolamento, claro, sem distrações ao redor, você levaria para poder ler uma quantidade de páginas em 2 horas, ou em 1 hora. Você pega, faz essa leitura. Significa o quê? Você vai ver quantas páginas você leu. Aí você vai classificar isso no período de 30 dias. Quanto tempo você levaria e quantas páginas você teria que ler diariamente para alcançar a tua meta. Entenda, para você não se desanimar, eu recomendo que você leia um livro de no máximo 100 páginas. Eu tenho o hábito de ler, por exemplo, cerca de 3 livros por mês, é meu hábito, tá? Então, se eu fizesse essa uma coisa hoje, ou seja, ler essa quantidade de páginas, quantas páginas eu leria em 30 dias? Aí você pode dividir essa quantidade, vamos supor, se é 100 páginas, você pega 100 páginas, dividido por 30, né? Dividido por 30, seria em torno de 3,5 páginas por dia, em média. Só que se você quer avançar um pouco mais e você entender isso, gente, é sério, isso se chama treinamento do seu córtex frontal. Como que você faz isso? Você criou a sua microtarefa, tá? Esse mini exercício, e você fala assim, peraí, 3,5 páginas. Nada pode atrapalhar você. E você vai se propor a fazer aquilo, tá? E aí, você vai agora ver o seguinte, se algo acontecer ao longo desse processo, tá? O que está roubando o meu tempo e a minha energia hoje? E aí você vai ter que ser realmente implacável. Escuta o que eu estou falando. Você vai ter que ser implacável. Por quê? Você tem que lutar. Esse vai ser o seu arco inimigo. Aquele que está roubando o seu tempo. Tá? Ó, só a clareza em cima disso que eu estou falando para vocês já começa a tirar um peso das suas costas. Tá? Um peso. Quer ver um exemplo? Eu estava lendo num livro, há cerca de 2 semanas atrás, e eu peguei algo que diz o seguinte, que me falava assim, como elaborar metas claras na minha vida, metas claras, tá? A primeira coisa que eu tinha que fazer, era um hábito que eu não tinha no passado, que eu passei a ter por orientação, de escrever as minhas metas. Escrevê-las, tá? E anotar. E eu vi que, basicamente, boa parte dessas metas que eu me propus escrever, eu estava muito longe de poder alcançá-las. Porque eu achava que eu iria conseguir resolver tudo no montante. E eu me lembro que o autor tem uma parte que ele diz o seguinte, ele fala assim, crie pequenos hábitos de cumprir pequenas metas que sejam alcançáveis e passe com o decorrer do tempo a ampliar essas metas para que você consiga enxergar o resultado. E outra, uma coisa que ele fala também, faça pequenas recompensas. O que te recompensaria por chegar naquilo ali? Eu sou apaixonado, pessoal, por morango. Eu gosto muito de morango. E eu falava o seguinte, eu deixava uma quantidade de morango, né, na minha geladeira, e eu falava o seguinte, a cada tarefa que eu cumprisse, eu ia lá e me presenteava, me recompensava com morangos. E eu passei a ensinar isso para minha filha também, em pequenas recompensas, se ela fosse o quê? Conclusiva em suas tarefas.
E aí eu falava para ela, filha, vamos pegar um livro aqui para ler, tá? Se você concluir metade desse livro em tantos dias, papai vai te dar isso que você estava tanto almejando. Ela tirava um momento dela, que era sempre 2 horas antes de dormir, e minha filha pegava no livro para poder ler. Só para vocês terem uma ideia, eu já perdi até a quantidade de livros que ela já leu, apenas criando esse hábito positivo e saudável na vida dela. E foi o mesmo que foi criado na minha também. Porque quando você dá recompensa, por exemplo, quantos aqui já viram aqueles cachorros que são adestrados, por exemplo, pessoal, e que toda vez que ele cumpre uma tarefa, ele é recompensado com algum souvenirzinho? Olha aí, bastante gente já viu isso, né? Agora veja bem, gente, olha que extraordinário. Quando você cria pequenas recompensas para você, não sei, não precisa ser algo muito exagerado não, mas você tem que sentir a sensação do bem-estar de ter concluído aquela tarefa. Vocês querem ver uma coisa? Eu tinha uma dificuldade muito grande de ir para a academia, muito grande mesmo. Só que aí eu percebi que se eu criasse um hábito de pelo menos 30 dias seguidos indo para lá, eu nunca mais perderia esse hábito. E hoje eu não me vejo sem ir na academia. Tem dia que eu vou às 5 da manhã, porque não dá para mim igual hoje, por exemplo. Hoje tive que ir às 5 da manhã. Por quê? Porque se eu deixasse para ir durante o dia, não me sobraria tempo, porque eu já tinha minha agenda praticamente lotada. O dia que eu tenho uma agenda um pouco mais livre, eu vou na parte da tarde, tá? Mas eu não me vejo, só abro exceção, por exemplo, quando eu estive num evento nosso em Feira de Santana, que eu tive que me deslocar e lá eu não tive condições de fazer minha academia, mas pelo menos os meus exercícios, lá no quarto do pastor Nelson, que ele me hospedou, né? Eu ficava fazendo meus exercícios lá dentro, porque eu não me via mais sem criar aquele pequeno hábito, tá? Aí outra coisa, pessoal, que eu falo para vocês, sem medo de errar. Quando você cria um hábito construtivo para a sua vida, tá? Porque você lembra, o hábito ele vicia, certo? Então, quando é um hábito construtivo, você está, assim, eu posso dizer para vocês, em larga escala, em muita vantagem em relação a mais de 90% da população brasileira. Porque, por incrível que pareça, apenas 22 horas e 42 da noite, vocês estão aqui comigo. Vocês estão entendendo? E quando você cria hábitos como esse, são hábitos, por exemplo, de um cidadão que ele aprendeu a ser muito proativo, certo? O que é proatividade, pessoal? É a pessoa que faz algo mesmo sem ninguém lhe obrigar a fazer, ou sem ninguém sequer direcionar uma tarefa para ele. Ele aprendeu que dentro do ambiente que ele está, ele tem que ser produtivo. E é isso que eu quero trazer para vocês nessa noite, tá? Ou para você que assistiu o vídeo de alguém que vai compartilhar com você ao longo do seu dia. Preste atenção. Olha só, o seu José, ele trabalhava dentro de uma empresa muito grande. E ele era inclusive um grande amigo do próprio dono. E ele chegou um dado momento que ele achou que ele não estava sendo reconhecido pelo seu trabalho. E ele foi lá indagar essa situação com o seu patrão, que era praticamente um amigo como ele tinha um vínculo de amizade muito grande, um relacionamento muito próximo, ele chegou no patrão e falou: meu querido, me desculpa, mas eu preciso de uma audiência com você, um momento com você, que eu preciso expor algo que está me incomodando faz muito tempo. Ele: mas o que é, seu José? O que está acontecendo? Fala: olha só, eu estou aqui na tua empresa há aproximadamente 10 anos e você nunca me lançou uma promoção. Eu nunca fui promovido dentro dessa empresa. E aí, o senhor, possivelmente não está enxergando o meu potencial. Aí ele falou:
Não tem problema, mas o que você gostaria que eu fizesse por você? Não, eu gostaria de ser promovido, porque olha só, eu faz aproximadamente menos de 3 anos que um cidadão entrou aqui na empresa, né? E ele já foi promovido 4 vezes, sendo que ele entrou na mesma função que eu exercia dentro da empresa. Eu, no entanto, estou aqui, né? E você nunca me promoveu em mais de 10 anos. Por quê? Aí o patrão falou assim, olha, faz o seguinte, tá? Antes da gente concluir essa nossa conversa, eu estou pensando em fazer um coquetel de frutas para os nossos profissionais aqui da empresa no final do ano, em comemoração. E está próximo a chegar ao fim do ano. Gostaria que você fosse naquela quitanda que fica logo ali em frente à empresa e perguntasse se eles têm abacaxi para a gente fazer o nosso coquetel aqui de frutas. Aí ele falou, tá bom, eu vou lá. Ele foi, não demorou muito tempo, voltou e trouxe a resposta para o seu amigo patrão. Olha, ele disse que sim, tem abacaxi. Ele falou, tá bom, faz o seguinte, antes da gente concluir a nossa conversa, vai lá e chama esse cidadão que você falou, né, que já foi promovido 4 vezes na empresa enquanto eu não promovi você. Pode fazer essa gentileza? Posso sim. Ele foi lá e falou, pronto, é agora que esse cara vai ser mandado embora e eu vou ser promovido e vou ser colocado no melhor cargo dessa empresa. Aí o patrão sentou os dois à frente e falou assim, olha, eu quero discutir algo aqui com vocês dois juntos, tá? Para poder abrir a mente de vocês. Só que antes, meu amigo, faz uma gentileza para mim. Olha só, eu estou querendo fazer um coquetel de frutas aqui dentro da empresa, viu? Um coquetel de frutas, porém, eu gostaria que você antes fosse ali naquela quitanda para mim e perguntasse se tem abacaxi para que a gente possa então concluir a nossa conversa aqui. Pronto, o rapaz foi, seu José, que não era bobo, já começou a olhar para o relógio, percebeu que o rapaz começou a demorar além da conta, né? Só que daqui a pouco ele falou, é agora mesmo que esse cara vai ser mandado embora. Daqui a pouco ele chega, trazendo uma lista na mão, falou, patrão, como você me disse que queria fazer um coquetel de frutas, né, no plural, eu imaginei que talvez não seria somente abacaxi, tá? Mas seria diversas frutas para poder fazer esse coquetel. Eu perguntei então, inclusive, para o dono do estabelecimento, se chegando à véspera dessa data, se ele poderia separar frutos frescos para nós, e frutos da época, para que a gente conseguisse um valor mais agregado e um desconto especial. Inclusive perguntei para ele relacionado ao abacaxi, a laranja, algumas frutas que fossem mais complicado, se ele teria condições de entregar essas frutas já prontas para a utilização dela no dia do coquetel. E pedi inclusive para ele que já reservasse, devido à quantidade de funcionário aqui, uma quantidade muito boa de frutas para que a gente pudesse no dia escalar essas frutas aqui, trazê-las, prepará-las para que o coquetel fosse servido com frutos frescos, para que todo mundo ficasse satisfeito. E, patrão, ainda pedi um desconto especial devido à quantidade de frutos, tá, que a nossa empresa iria precisar. O patrão olhou para o seu José, olhou para aquele rapaz e falou o seguinte, seu José, era sobre o que mesmo que você queria falar comigo? Seu José, desculpa a expressão, colocou o rabinho entre as pernas, tá? Falou, não, patrão, não é nada não. Ele percebeu, gente, a diferença que faz a diferença. Eu não estou falando para você que você tem que mudar seus rituais agora. Eu estou falando para você a mesma coisa que eu afirmei logo no início da nossa live, que enquanto você estiver agindo da mesma forma, fazendo as mesmas coisas e trabalhando da mesma maneira, os seus resultados não vão ser diferentes nunca. Pasmem, quando você se propõe, igual eu falei aqui, a se tornar uma pessoa que vive produtivo e sem estresse, que é exatamente isso que esse rapaz fez aí, ele foi proativo,
ele economizou tempo, ele não precisou retornar no lugar, tá? E nem muito menos, porque ele já sabia o que o patrão queria. O patrão queria o quê? Um coquetel de frutas. E você, por exemplo, sabe que no seu trabalho, no ambiente que você vive, você tem que dar o melhor de você ali. Porque se você não trabalhar para o seu patrão, como se estivesse trabalhando para você mesmo, você nunca vai se tornar um empreendedor de fibra, um empreendedor nato, um empreendedor em que o empreendedorismo corre solto na tua veia, tá? Então, pasmem o que eu vou falar. Você é aquilo que você carrega. Se você trabalha simplesmente por trabalhar para os outros, achando que é mais do que o dever deles pagar pelo seu trabalho, você está equivocado. Porque, por exemplo, na nossa comunidade aqui, por que é uma comunidade que está crescendo muito? Por que é uma comunidade que está interagindo? Por que é uma comunidade que está plena 21h50 da noite, aqui aprendendo mais um insight para poder mudar a mentalidade? Porque a sua mentalidade, ela não muda de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Tem que haver determinação da tua parte, persistência em querer mudar. Porque eu tenho certeza absoluta que a maioria dos que estão aqui nessa sala queria proporcionar os melhores dias de vida para a sua família. Ou quem sabe para si mesmo, se presentear com algo bom. Tá? Quando eu falo para você, por exemplo, de você fazer microtarefas e você ser contundente em ser conclusivo com elas, concluir mesmo, se propor a fazer, porque, pessoal, aí vem o Cs do sucesso de pessoas que são realmente proativas na vida e que conseguiram alcançar um nome notável. Primeiro, você tem que aprender a começar, tá? Aprender a começar. Segundo, aprender a continuar aquilo que você começou. E o terceiro C do sucesso é concluir, tá? Leve isso para a tua vida. Comece, continue e conclua. Viu? Comece, continue ou conclua. Por exemplo, na nossa última live, teve muita gente que perguntou: Ed Carlos Rocha, por que as pessoas que estão envolvidas na tua comunidade, a maioria delas, inclusive, estão tendo a ter resultado financeiro? Eu te explico. Porque eles começaram, eles tomaram uma decisão de começar. Começaram o quê? Começaram, por exemplo, uma mentoria conosco. Só que eles não somente começaram, mas eles continuaram. Estão aqui. E você pode perguntar para qualquer um deles que estão aqui, que são alunos. Aliás, pessoal, faz uma gentileza para mim não ficar falando balela aqui nessa live. Quem já está na nossa mentoria aqui e participa do nosso player, é um aluno mentorado nosso, que inclusive os alunos mentorados conosco participam do lucro da nossa mentoria, tá? Eu pergunto, quantos de vocês estão satisfeitos por fazer parte da nossa comunidade, da MRP Gold? Vai no chat aí, digita eu para mim. Só para ver se eu não estou falando balela. Olha aí, pessoal. E vocês acham que eles querem sair? Como que vai querer sair de algo, por exemplo, que está dando lucro para eles de uma mentalidade robusta? Não vai. Porque, pessoal, aqui a primeira coisa que a gente leva para vocês é a clareza, tá? É a clareza de você entender, em primeiro lugar, onde você está, tá? Onde você está. Tá vendo aí, ó? Alguns jamais sairiam. E outra coisa, gente, tem alunos nossos aqui que vai fechar esse ano, escuta o que eu estou falando, ganhando mais de 7, 8 mil reais por mês, todos os meses, como aluno mentorado nosso. E quer saber mais? Aluno mentorado que inclusive vai ter cachês para viajar Brasil afora, levando todo o nosso ecossistema, implantando o sistema nosso em tudo que é lugar do Brasil. Só que para isso precisa o quê? De preparo. Sem preparo você não consegue dar um único passo adiante. Está entendendo por que é relevante isso? Aí algumas das pessoas perguntaram para mim na live anterior, mas gente, Carlos, como é que é esse negócio de participar do lucro do mentor? Inclusive, pessoal, tem um bônus prêmio aí, tá? Você que está assistindo ou que vai assistir essa live em algum dado momento,
Procure a pessoa que te mandou esse vídeo e pergunte para ela como que ela pode fazer parte também da nossa comunidade e como você pode ser um aluno mentorado. Esse bônus prêmio significa o quê? Que você não vai pagar caro não, tá? É muito barato, só que somente por alunos da nossa comunidade que vai estar convidando cada um de vocês, viu? Gente, pensando nisso, nós decidimos estender um pouco mais, viu? Aquela promoção, viu, alunos? Aquela promoção que a gente fez lá no início do mês, nós vamos estender ela por um mês à frente ainda, tá bom? Se quer saber como que é essa promoção, procure a pessoa que te convidou e ela vai estar explicando detalhadamente para você como que você pode fazer parte de um painel Netflix do conhecimento, onde você vai ter ali cursos livres, tá? Você vai ter nossa mentoria gravada lá, com vários temas bem atuais, tá? Audiobooks também, que você vai poder estar ouvindo e, claro, destravando tua mente de uma vez por todas. Gente, a primeira coisa que tem que acontecer na vida de uma pessoa, tá? Na vida de uma pessoa que decide mudar, é ela não aceitar viver mais da mesma forma que tem vivido. Contando moeda, preocupado com as contas, sabe? Sabe por que acontece isso? Pela falta de preparo. Nunca foi falta de sorte, pessoal. Sempre foi falta de preparo. Nunca é falta de oportunidade. Como, por exemplo, você agora tem uma oportunidade de entrar para a nossa comunidade. Entendeu? Aí vai de você avaliar se você quer ou não fazer parte de um ecossistema que pode destravar a tua vida de uma vez por todas e dar aquela virada de chave na tua vida financeira. Você não almeja ter liberdade geográfica, liberdade financeira e liberdade de tempo? Pois bem, eis aí a grande oportunidade para vocês, tá bom? No mais, pessoal, desejo aí todo o sucesso do mundo para cada um de vocês. Desejo que em tudo vocês vá bem, entendeu? E que Deus abençoe suas vidas. Seja pessoas de clareza, busque realmente fazer o que tem que ser feito para que a mudança possa bater na tua porta todos os dias como grandes oportunidades, tá bom? No mais, você ainda que não é inscrito, se inscreva no canal aí, tá? Ative lá o seu sininho da notificação, para sempre você estar recebendo os nossos conteúdos em primeira mão, viu? E deixa aquele like bacana, se você gostou, faça parte da nossa comunidade também, tá bom? Forte abraço e bom descanso para cada um de vocês.